Bom dia, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, meus muito queridos amigos, amados irmãos do grupo Meninos Aula de Deus e os demais. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né, que tem nos fortalecido, tem nos dado graça. E gostaria de contar aí com o apoio de todos em oração, né, nos acompanhando aí nesses 7 dias que se seguem a partir de hoje. Nós estamos iniciando mais uma campanha abençoada que o Senhor tem posto no nosso coração, através das orações das irmãs, a irmã Miriam e os demais. E a palavra de Deus se encontra no livro do Apocalipse 3, do 7 ao 8, onde a palavra de Deus diz bem assim: Eis que diante de ti ponho uma porta aberta que ninguém pode fechar, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E nós cremos, meus irmãos, que diante de nós o Senhor sempre abre portas. Às vezes é que nós não somos sensíveis para enxergar as portas que o Senhor tem abrido para nós, né? Ele diz: Eis que sou a porta, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, sempre o Senhor está sendo a nossa porta, está abrindo a porta para nós. Ele diz que é a porta do curral das ovelhas e várias outras passagens que menciona o Senhor Jesus sendo a porta para nós, abrindo a porta para nós, e quando ele abre, ninguém fecha. E quando nós pensamos que alguém fechou uma porta para nós, o Senhor abre ali outras duas ou três, melhor do que aquelas que foram fechadas. Então, o segredo é entrar pela porta do curral das ovelhas, obedecendo a santa e gloriosa palavra do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E continue, meus irmãos, nessa campanha, apresentando a sua família, porque eu vou continuar apresentando a minha família. Estou crendo que até o final dessa campanha, grandes coisas o Senhor fará. Grandes coisas ele já tem feito, mas grandes coisas ele ainda fará por nós. Que o Senhor venha visitar aquelas pessoas que ainda continuam com tratamento de quimioterapia, aquelas pessoas que estão com Covid, aquelas que estão separando do casamento, aquelas que estão com a vida toda desarrumada, aquelas que estão presos nas drogas, na prostituição, no engano, na idolatria, né? Que o Senhor possa estar libertando a cada um, porque o Senhor é a porta do curral das ovelhas, né? E ele diz para nós: Eis que ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ajuda-nos, Senhor, fortaleça-nos, Senhor. Dai para nós sabedoria e entendimento da Sua palavra, para que possamos passar para as pessoas que também estão vindo, possam entender qual é a Sua perfeita vontade de dizer que está pondo diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça sobre ti o teu rosto e dê a paz, e tenha misericórdia de nós, porque teu é o reino, é o poder, é a honra, é a glória, hoje, amanhã e para sempre. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Continuando aqui, meus irmãos, abrindo a palavra para nós estar meditando aqui na santa e gloriosa palavra do Senhor. Nós vamos começar aqui, meus irmãos, em Apocalipse capítulo 3. Nós vamos começar aqui meditando na carta que foi enviado à igreja de Sardes, né? Então vamos estar começando aqui no Apocalipse. As pessoas às vezes não gostam de ler o Apocalipse, porque não entendem ou arrumam um monte de desculpa, mas em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai dar sabedoria para nós, né? É abrir a Bíblia, meditar e deixar o Senhor falar conosco. Então nós sabemos que o livro do Apocalipse diz bem assim para nós. É a carta da igreja de Sardes. Então, João, quando foi
preso na ilha de Patmos para escrever o livro do Apocalipse. Então o Senhor mandou que ele escrevesse a carta e enviasse às igrejas. Ele falou: tudo que você vê, você escreve. E João viu muitas coisas ali. E ele foi escrevendo às igrejas. Ele foi enviando ali para cada igreja. Então, para nós recordar aqui o Apocalipse de João, diz bem assim: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quando a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Tá vendo, irmãos? Não tem jeito da gente ler uma palavra dessa e passar direto, né? Sempre Deus fala comigo, fala com você através da palavra de Deus. Então nós sabemos que João foi levado para a ilha de Patmos lá para morrer, né? Ficou lá isolado, mas foi providência de Deus para que ele pudesse escrever a carta do Apocalipse. Então o Senhor diz: as coisas que em breve devem acontecer, né? Quanto tempo, né? Há 2000 anos e pouquinho, o Senhor levou João à ilha de Patmos e pediu para que ele, tudo que ele visse, era para ele escrever. E ele diz: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra dessa profecia. Sabe que você é um abençoado? Eu sou um abençoado? Nós somos abençoados de ouvir a palavra de Deus e guardar as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo, né? Já se passaram 2000 anos e o tempo está próximo. É difícil você pregar, você falar de Jesus para alguém sem lembrar os dias que estamos vivendo, né? Sem lembrar os dias que estamos vivendo. O fim está próximo. Às vezes a pessoa sai para passear, a pessoa sai para trabalhar, a pessoa tem um plano e um projeto. Às vezes a pessoa tem até a roupa da formatura comprada, mas de repente ela é pega de surpresa porque o fim para ela chegou, né? Então, meus irmãos, o Apocalipse é isso. Nos ensina e diz: bem-aventurado o que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas que nela estão escritas. Amém? E continuando aqui a palavra abençoada do Senhor, Apocalipse 1:4, saudações às 7 igrejas da Ásia, né? É o que João estava lá para escrever. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que era, o que é e o que há de vir. A parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, né? Só para nós entender quem que é o Senhor Jesus, olha só, a parte daquele que é, que era e o que há de vir, né? O Todo-Poderoso, poderoso Deus, né? A nossa alma sempre tem que ansiar no Senhor, que estão diante do seu trono da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano Rei da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, né? Nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E ele a glória e o domínio
para todo sempre, né? Glórias e glórias, tá vendo, meus irmãos? Como Deus é bom, quem é nosso Deus, quem é o Senhor Jesus. Então, João foi lá para a ilha de Patmos para escrever o Apocalipse. Ali ele viu coisas, meus irmãos, visões e coisas e mais coisas ali que ele viu, mas ele não sabia, ele não tinha a consciência do que era. Mas o Senhor disse para ele, o anjo diz, tudo que vê você escreve e envia às igrejas. Envia, fala para os meus servos, fala com os meus servos, envia para eles, né? Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as terras se lamentarão por causa dele, porque ele diz: Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última. Ele é o princípio e o fim, diz o Senhor. Então não há outro, meus irmãos. Não há outro, não há Deus maior que o nosso Deus. Porque Ele é o Todo-Poderoso, aquele que é, o que era e o que há de vir, né? Então é o nosso Deus é que nós temos que estar sempre, sempre, sempre com atenção. E ao enviar a carta para as igrejas, tem muitas passagens ali, meus irmãos, que nós temos que estar meditando, meditando. Ele diz que ele é a porta do curral das ovelhas, ele diz que conhece as nossas obras, né? Então esse é o Senhor nosso Deus. A palavra de Deus é uma faca de dois gumes, né? Como o sol, a sua força. Glórias e glórias e glórias a Deus. E nós vamos nos ater agora na carta da igreja de Sardes. Amém? Continuando aqui, meus amados, nós vamos estar atendo aqui, continuando a palavra de Deus, o livro do Apocalipse, capítulo 3, versos 1. A carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva, o anjo diz, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras de vocês que realizam, que vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. Olha só, hein? O que o Senhor mandou escrever para a igreja de Sardes, principalmente o que estava na frente, ao anjo da igreja de Sardes, né? Conheço as tuas obras, as obras de vocês realizam, que vocês têm fama de estar vivo, mas estão mortos, né? Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que vocês realizam não são íntegras na presença do meu Deus. Lembra-te depois do que você recebeu e ouviu e guarda-o. Arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra vocês. Meus irmãos, olha que palavra dura, que palavra pesada, mas uma palavra de correção, meus irmãos. O Senhor conhece as nossas obras. Não é para nós representar ou tentar enganar o nosso pastor, a nossa esposa, os nossos amigos, nossos vizinhos, não. O Senhor conhece as nossas obras. Às vezes dissemos que somos, dissemos que fazemos, não somos e não fazemos, porque o Senhor nos conhece, né? E ele conhecia muito bem a igreja de Sardes e enviou para aquele povo. E ele fala para mim e para você, lembra-se depois
do que você recebeu e ouviu, né? As pessoas vêm para o Senhor cheio de defeitos, o Senhor vem, limpa, lava, coloca no caminho dele, e quando vê a pessoa se vai de novo, volta para o mesmo lugar. Quantos escândalos nós temos presenciado, não tem como não falar. Você está vendo, você está ouvindo, você está lendo, não tem como. Quantos escândalos estão acontecendo, mas aqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente, mais cedo ou mais tarde aparecerão as suas vergonhas. O Senhor não tem por inocente aquele que brinca com a palavra de Deus. Ele diz: conheço as obras de vocês, realizam, que têm fama de estar vivos, mas estão mortos, né? Tem fama, parece, olha lá, mas diante de Deus estão mortos. Fiquem vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, né? Vai e prega, diz para os irmãos, abandone a vida velha, volte para o Senhor, volte a obedecer o Senhor, né? Porque às vezes aqueles que estavam para morrer possam acordar e voltar a viver nova vida com o Senhor. Amém? Continuando aqui, meus amados, nós vamos estar atendo aqui, continuando a palavra de Deus, o livro do Apocalipse, capítulo 3, versos 1. A carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva, o anjo diz, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras de vocês que realizam, que vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. Olha só, hein? O que o Senhor mandou escrever para a igreja de Sardes, principalmente o que estava na frente, ao anjo da igreja de Sardes, né? Conheço as tuas obras, as obras de vocês realizam, que vocês têm fama de estar vivo, mas estão mortos, né? Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que vocês realizam não são íntegras na presença do meu Deus. Lembra-te depois do que você recebeu e ouviu e guarda-o. Arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra vocês. Meus irmãos, olha que palavra dura, que palavra pesada, mas uma palavra de correção, meus irmãos. O Senhor conhece as nossas obras. Não é para nós representar ou tentar enganar o nosso pastor, a nossa esposa, os nossos amigos, nossos vizinhos, não. O Senhor conhece as nossas obras. Às vezes dissemos que somos, dissemos que fazemos, não somos e não fazemos, porque o Senhor nos conhece, né? E ele conhecia muito bem a igreja de Sardes e enviou para aquele povo. E ele fala para mim e para você, lembra-se depois do que você recebeu e ouviu, né? As pessoas vêm para o Senhor cheio de defeitos, o Senhor vem, limpa, lava, coloca no caminho dele, e quando vê a pessoa se vai de novo, volta para o mesmo lugar. Quantos escândalos nós temos presenciado, não tem como não falar. Você está vendo, você está ouvindo, você está lendo, não tem como. Quantos escândalos estão acontecendo, mas aqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente, mais cedo ou mais tarde aparecerão as suas vergonhas. O Senhor não tem por inocente aquele que brinca com a palavra de Deus. Ele diz: conheço as obras de vocês,
realizam, que tem fama de estar vivo, mas estão mortos, né? Tem fama, parece, olha lá, mas diante de Deus estão mortos. Fiquem vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, né? Vai e prega, diz para os irmãos, abandone a vida velha, volte para o Senhor, volte a obedecer o Senhor, né? Porque às vezes aqueles que estavam para morrer possam acordar e voltar a viver nova vida com o Senhor. Amém? E a palavra continua falando para nós, meus irmãos, né? Lembra-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde e arrependa-se. Guarda, arrependa-se, larga a mão desse negócio. Se você não vigiar, virei como um ladrão. E você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Então, quando a palavra diz, que o Senhor diz aqui que virá como ladrão, não é invenção, não. Isso se encontra em Apocalipse 3. Apocalipse 3, 3. Né? É porque o ladrão, quando vem roubar, ele não avisa. Eu lembro uma vez, nós estávamos aqui na minha residência, estava eu e minha esposa deitados, né? A porta não estava trancada, e eis que o ladrão veio, pegou nossa televisão e levou embora. Então o ladrão não avisa. Ele vem, ele rouba. E o Senhor diz que virá sem avisar. Se o ladrão tivesse gritado ali, eu sou ladrão, eu tinha impedido ele. Mas o ladrão não avisa. Quando você vê, ele já veio e já levou. E o Senhor diz que a vinda dele será como um ladrão, não sendo ele ladrão. E você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos santos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? À noite estaremos meditando mais um pouco, concluindo o primeiro dia, mas o texto-chave da campanha é essa. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve essas coisas, diz o santo e verdadeiro, que tem a chave da vida, a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Amém? Essa é a nossa campanha. O nosso Deus que abre e ninguém fecha, e que fecha, ninguém abre. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Paz sejam com todos. Glória a Deus. Graça e paz para os meus queridos amados irmãos da Igrejinha Online, Menina dos Olhos de Deus. Amém? Estaremos orando de agradecimento pela bendita palavra, o qual o nosso amado irmão pastor Jaime, ele trouxe para cada um de nós. Louvado seja, engrandecido é o nome santo do nosso Deus, o Todo-Poderoso, que está em Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8, que ele diz: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome, para a glória do nome santo do nosso Deus. Em oração, soberano Deus, soberano Pai, queremos te exaltar pela tua bendita palavra. Graças te damos, Senhor, somos gratos a ti, porque o nosso Deus, ele é a própria porta. A porta que abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre.
para a glória do nosso Deus, que o nosso Deus continua usando o nosso amado irmão pastor Jaime. Louvado seja Deus na obra do nosso Deus aqui na Menina dos Olhos de Deus. Que Deus venha abençoar cada participante, cada integrante, cada intercessores, cada missionário, nossa amada irmã Miriam, louvado seja Deus, e toda nossa amada irmã Maria José. Louvado seja, engrandecido o nome santo do Senhor, nossa amada irmã Eliane Carvalho, que Deus venha o abençoar grandiosamente, nossa amada irmã Joana Fausti, que Deus abençoe grandiosamente, poderosamente sua vida e sua família, na obra do nosso Deus, o Todo-Poderoso, para a glória do nosso Deus. Nossa amada irmã Elis Santos, que Deus venha o abençoar. Somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa campanha dia de que o Senhor nos abençoa grandiosamente, poderosamente. Eu creio que o Senhor ainda vai abrir muitas e muitas portas e muitas almas serão salvas e libertas para a glória e honra do Teu nome santo. Desde já eu te louvo, desde já lhe agradeço pelas bênçãos alcançadas e pela vida dos meus amados irmãos que estão aqui na igreja online, menina dos olhos de Deus. Que o Senhor venha o abençoar grandiosamente e poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, amém. Graça e paz, Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Quanto em mim tu operaste, pelo teu imenso amor, graça e força enviaste a minha alma, ó Senhor. Vem, Senhor Jesus, com virtude e fé, e com graça fortifica o meu coração, que teu templo é. Quero sempre te exaltar. O Espírito da graça que provém de ti, Senhor, sempre mais fiel me faça, ó Jesus, meu Redentor. Vem, Senhor Jesus, com virtude e fé, e com graça fortifica o meu coração, que teu templo é. Quero sempre te exaltar, na eterna verdade, faz-me sempre seguido. Quero andar em santidade, imitando a ti, Senhor. Vem, Senhor Jesus, com virtude e fé, e com graça fortifica o meu coração, que teu templo é. Quero sempre te exaltar. Aleluia. Boa noite, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, meus muito queridos amados, amigos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus e todos do grupo Meninas dos Olhos de Deus, né? Na parte da manhã nós demos início à abençoada e poderosa campanha que Deus colocou no coração da irmã Miriam, para que nós pudéssemos estar trazendo aqui para a nossa meditação nesses 7 dias. E como diz a palavra, se tu crês, verás a glória de Deus. O texto da campanha é: eis que ponho diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Amém, meus irmãos? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E essa porta, meus irmãos, né? Não significa só emprego, mas também emprego, não significa só casamento, mas também casamento, enfim, todas as áreas da sua vida. Hoje em dia, nós podemos observar a aflição que está no mundo, né? As pessoas aflitas, tirando a própria vida. É o que nós mais vemos nesses dias de hoje, são as pessoas tirando a própria vida, às vezes por causa da pressão, por causa de muitas coisas que ocorrem. Mas nós temos que estar firme, porque a aflição que está no mundo, nós temos que pedir a Deus para que nos dê sabedoria, para que possamos
dominar elas e não ser dominado por elas, né? Porque a pessoa faz um plano, não acontece, faz outro, não acontece. Às vezes as pressões vão chegando e a pessoa acaba que não aguenta, né? E se ela soubesse que a solução para a luta dela, para as aflições dela, é a porta que o Senhor abriu, que ele diz: Eis que sou a porta do curral das ovelhas, né? Então nós temos que entrar pela porta. E aquele que entra para o outro lado é ladrão e salteador. Então nós temos que estar firme nas promessas, na palavra do Senhor, porque sabemos que Deus é um Deus que pode todas as coisas. E o livro do Apocalipse, assim, nós já começamos de manhã, começamos lá no capítulo 1, íamos lendo, depois chegamos no capítulo 3, né? Onde o anjo fala à igreja de Sardes. Depois fomos na segunda igreja, aonde o anjo fala à igreja de Filadélfia. E ele diz bem assim, ó, o anjo da igreja que está em Filadélfia. Apocalipse 3, verso 7. Quem é o anjo da igreja? É o pregador daquela igreja, é o responsável daquela igreja, é aquele pastor que conduz as ovelhas naquela igreja que tinha na época, as 7 igrejas da Ásia. Ele diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, ordenou que o João, o último apóstolo, o único que não foi morto, mas os outros todos foram mortos à espada, enforcado, crucificado de cabeça para baixo, arrastado até esfolar tudo. Todos tiveram mortes trágicas, porque o inimigo não queria que o evangelho chegasse até nós. E 2000 anos se passaram e estamos nós aqui alertando as pessoas naquilo que foi escrito há 2000 anos atrás. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, essas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, né? Esse é o Deus que nós anunciamos, meus irmãos. Eis que tem uma porta aberta diante de ti, que ninguém fechará e ninguém abrirá, se eu não estiver com ele. Amém? E continuando aqui, meus abençoados irmãos, a palavra de Deus diz no Apocalipse capítulo 3, versos 8, a carta à igreja em Filadélfia. Versos 8 diz bem assim o Senhor, conheço as suas obras que você realiza, eu sei tudo que você faz. E eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, né? Olha só que palavra, hein? O Senhor tem posto diante de mim, diante de ti, meu irmão, minha irmã, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome, né? Glória a Deus por isso. Olha, meu irmão, que palavra, ela por si só, ela já se explica. Às vezes você vê pessoas, né? Eu vi uma mensagem esses dias, um homem que era muito rico pulou de um prédio porque o seu dinheiro estava acabando, era rico demais. Ele pulou de um prédio e se espedaçou ali no chão, né? Ao que ele acabou de cair ali no chão, passou um mendigo arrastando uma carrocinha com 8 cachorros e dando glória, né? Glória a Deus, Senhor, por mais um dia, né? E a gente vê a inversão de valores, né? Um tirando a própria vida porque estava perdendo alguma coisa e outro glorificando a Deus porque tinha amanhecido mais um dia.
É assim que nós temos que viver. Nós temos que ser mendigo, arrastando a carrocinha com 8 cachorros, irmão Jaime? Não. Entenda o que eu estou falando e não deixa Satanás arrancar o que eu estou plantando e plantar a dele, não. É a visão, é a maneira que a pessoa enxerga a vida. A pessoa às vezes tira a vida ali comendo carne, andando de carro bom, morando em casa boa, andando de avião, e para ele não tá bom. Ele não agradece a Deus tudo que ele deu para ele. E o outro que não tem nada, apenas uma carrocinha e uma meia dúzia de cachorro mago, ele fala: obrigado, Senhor, por mais este dia de vida. É, claro que Deus dá o melhor para os seus filhos, mas quer que você entenda o posicionamento e a gratidão para com Deus. Nós observamos como a vida passa rápido, né? Ontem mesmo eu estava aqui na porta da minha casa, passou um jovem com a namorada de carro, né? Me cumprimentou, mandou a mão, que o carro passa rápido, é vizinho, né? Saiu à noite, foi passear com a namorada e 11 horas da noite teve um acidente de carro e veio a óbito, né? Quantos planos às vezes tinha aquele jovem para o dia de hoje, para o Natal, né? Plano de estudo, trabalho, a vida toda pela frente, e esse dia não chegou. E assim somos nós, meus irmãos. Temos que ser grato a Deus por tudo. Temos que aprender a agradecer a Deus pela água que tomamos, pelo banho que tomamos, pelo alimento que alimentamos, pela família que o Senhor nos deu, né? Temos que ser gratos de onde o Senhor nos tirou. É o mais importante. De onde o Senhor nos tirou. Meu irmão, minha irmã. Se eu fosse contar para vocês, eu nem gosto de lembrar, porque até lembrar às vezes dá vergonha e nojo. Mas eu gosto de lembrar de onde o Senhor me tirou, é para ver que só Ele pode tirar. Às vezes você é um brigão, às vezes você é um beberrão, às vezes você é um viciado, às vezes você é um mulherengo, às vezes você apropria das coisas dos outros, é um mentiroso e pensa que para você não tem jeito. Mas acalma aí, ó. Eis aqui um que o Senhor transformou a vida e pode transformar a sua. Amém? O Senhor diz: eis que tenho posto diante de você, diante de ti, uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca fé, mas guardou as minhas palavras e não negou o meu nome. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe e amanhã continuaremos o segundo dia da campanha em nome de Jesus. Porta aberta, hoje a porta aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta, hoje a porta aberta está. E a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos, Senhor, que a Sua palavra diz que eis que ponho diante de Ti uma porta aberta. Que a Sua palavra diz que conhece as nossas obras e sabe que tem posto diante de nós uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. E o Senhor sabe também, Senhor, que às vezes a nossa força é pouca, às vezes desanimamos no meio da caminhada. Mas o importante, Senhor, é que temos guardado a Sua palavra e não temos negado o Seu santo e poderoso nome. Por isso, Senhor, aproveitaremos essa porta aberta, seja qual situação que for, quer seja em qualquer área, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para nos dar a vitória. Abençoe, Senhor, a cada um que tem acompanhado
as campanhas, não que a campanha salve, liberta e cura, nós sabemos que salva, liberta e cura é a obediência à palavra do Senhor. A campanha é para fazer com que nós temos um compromisso durante essa semana de meditar, de ouvir, de ler a Bíblia e aprender um pouco mais, porque sabemos que o Senhor diz: Eis que ponho diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, né, meu irmão? Às vezes você tem até vontade de tirar a própria vida, igual muitos estão fazendo, mas não faz isso não. Porque o Senhor te diz: mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti, te dê a paz e tenha misericórdia de nós. E responda o seu rosto, porque teu é o reino, é o poder, é a honra, é a glória, hoje, amanhã e para sempre. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nosso Pai querido e amado, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu entro na tua presença, Deus, nesse momento, nessa hora, para te agradecer, Senhor, por mais essa campanha, pela ajuda que o Senhor tem nos dado, Pai. E cada vez, cada, cada campanha, Senhor, o Senhor nos faz mais que vencedores, mais que vencedores. E nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar, Senhor. E como eu acabei de dizer aqui por escrito, Pai, o Senhor me deu um trabalho. E esse trabalho o inimigo quer me atrapalhar, quer tirar de mim o direito de trabalhar. Louvado seja Deus, Pai. Muitas das vezes o inimigo tem me impedido de fazer as coisas, me mostrando que sou deficiente físico. Mas o Senhor, que é Deus, Pai, me mostra que eu sou eficiente, porque o Senhor me dá a ferramenta certa na minha mão. Onde eu não posso, o Senhor faz. Aleluia, Jesus. E eu te louvo por esse momento em que eu oro a Ti, Senhor, e te peço, não só abra a porta do emprego, Pai, mas também abra todas as portas, Pai, que o Senhor tem aberto para nós, ou melhor, tem de abrir para nós. Eu creio, Senhor, que todos nós dependemos de Ti, Senhor. Todos nós necessitamos de Ti. Então, em nome de Jesus, Pai, abra as portas, Pai, para que possamos fazer o trabalho que o Senhor nos dá de fazer. E eu vos agradeço, em nome do Senhor Jesus. Peço que abençoe a vida de cada participante aqui dentro desse grupo, Senhor, assim como a vida do pastor Jaime, que está à frente, cuidando, Senhor, dos nossos, das pessoas que estão aqui, dos membros desse grupo, Pai, dos ADMs, mas quem está no comando de tudo é o Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus seja louvado.